Hum. Boa noite, boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais um evento, uma ação da Regional Bahia, da Associação Brasileira de Sono, né, nessa Semana do Sono 2023, com o tema Sono é Essencial para a Saúde. Né? Hoje nós vamos falar desse tema, né, bem interessante, né? Vamos ver quais serão as sugestões, as estratégias, né, para reduzir a exposição de crianças e adolescentes às telas no contexto da sociedade digital. Tá? Antes de iniciar, né, a palestra, quem vai palestrar é Alessandro Marimpietri, né, nosso convidado, que ele é psicólogo, neuropsicólogo, doutor em Ciências da Educação, palestrante e autor do livro Quando Somos um Só. Né? Bem-vindo, Alessandro. Então, assim, antes de iniciar a palestra de Alessandro, eu vou falar brevemente da importância do sono, né, para a nossa saúde. Como o tema já diz, sono é essencial para a saúde. Nós precisamos dormir. Da mesma forma que precisamos nos alimentar, precisamos ingerir líquidos, nós precisamos dormir, porque sono é necessário. Temos várias funções, né? O sono, ele é uma função biológica, né? É essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Ele conserva energia, revigora, promove a saúde. Existem diversas teorias, né, para que o sono funciona. Né? Além dessas funções importantes que eu já falei, tem funções vitais outras, como o desenvolvimento neurológico. Então, assim, para que a criança, né, tenha um bom desenvolvimento neurológico, o sono faz parte desse conjunto de atitudes que vão resultar nesse bom desenvolvimento neurológico, no aprendizado, na memória, né, na regulação emocional. O sono é um regulador emocional, a gente equilibra, né, as emoções. Tem a função metabólica e cardiovascular, remoção de toxinas e, né, a gente aprendeu muito na pandemia que o sono ele também influencia na resposta imune, tá? A resposta imunológica. Para a gente ter uma boa imunidade, a gente também precisa dormir bem. Inclusive, em relação a vacinas, algumas clínicas já aprenderam isso, já entenderam que é importante, né, dormir bem antes e depois da vacinação, né, para que o resultado seja melhor. Então, assim, resumindo, sono de boa qualidade é fundamental para boa saúde e para qualidade de vida. Todos nós dormimos, assim, eu vou só falar aqui que habitualmente as pessoas dizem, né, precisamos dormir 8 horas de sono. 8 horas de sono é a média para a população adulta. Quando a gente pensa em outras idades, como por exemplo os adolescentes, eles precisam dormir mais do que essas 8 horas, crianças menores mais ainda, e assim por diante. Então, assim, existe uma recomendação de quantidade de horas de sono específica por faixa etária, né? Esse azul escuro aqui é a média da população por faixa etária. Né? O recém-nascido ele pode chegar a dormir 14, 17 horas. E aí a quantidade de sono vai diminuindo. Mas se a gente for pensar, eu vou botar aqui em maior, a idade que nos interessa aqui. Então, assim, de 3 a 5 anos, a média seria de 10 a 13 horas de sono. De 6 a 13 anos, de 9 a 11 horas de sono. Então, os adolescentes, 14 a 17 anos, de 8 a 10. Então, assim, seguramente essas 9 horas de sono aí, né, seriam muito importantes para o desenvolvimento desse adolescente. A gente, para dormir, né, a gente dorme por dois grandes motivos. Primeiro, pela liberação da melatonina, que é um hormônio que ajuda no sono, e o segundo motivo é pelo maior tempo de vigília. Quanto maior o tempo acordado, né, a gente vai tendo aquela pressão de sono que induz ao sono. Então, a soma desses dois fatores nos ajuda. Mas a melatonina, ela é extremamente importante e ela é liberada no escuro, né? E é o grande problema do mundo atual, desse mundo moderno, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, né? A exposição a telas, ela inibe a liberação da melatonina. Por quê? A luz, a gente enxerga a luz branca, mas a luz ela tem espectro de onda. Então, assim, o espectro azul da luz, ela inibe a melatonina. Então, quanto mais próximo do lilás e do azul, quanto menor o comprimento de onda, maior a inibição da melatonina. Então, se a gente fizer uma comparação, né,
grosseira em relação à luz natural, à luz do dia, e a luz de LED branco, que é aquele LED frio, que é a luz do celular, do tablet, do computador, né, da televisão, a luz, né, da casa, que muitas vezes a gente utiliza, ele tem uma maior quantidade de espectro azul, o que inibe a melatonina. Então, assim, se a gente for pensar na noite, o ideal seria que a gente tivesse, né, no quarto, ou à noite a gente já começasse a baixar essa luminosidade, trocasse esse LED branco, frio, por um LED amarelo, quente, que o espectro azul é menor. Então, seria mais ou menos isso, né? O LED branco, frio, ele tem muito azul, muito espectro de onda azul, e conforme a gente vai chegando para o amarelo, né, aquele âmbar, a gente tem menos exposição. Então, o ideal, por isso que a gente fala que à noite, o ideal seria retirar as telas por conta dessa inibição do hormônio do sono. Então, pelo impacto direto que a luz, as telas, vai ter no sono dessa criança, além do próprio estímulo que está no conteúdo ali que a criança está acessando. Então, só completando que na puberdade, né, existe uma maior necessidade de sono, né, muito sono de ondas lentas, mas existe também uma tendência vespertina, né? Aquele adolescente que cochila durante a tarde, ele tira aquela pressão de sono e ele consegue atrasar o início do sono. Então, ele fica dormindo cada vez mais tarde, acordando mais tarde. Existe essa maior resistência à pressão de sono e existe também um atraso na síntese da melatonina. Então, assim, não é só a exposição a telas, é um conjunto de situações que vai levar a esse atraso de sono, né? Dormir mais tarde, acordar mais tarde na adolescência, o que gera esse problema atual, que é se você dorme menos do que você deveria, né? Todo dia menos do que você deveria, então, cronicamente, você é privado de sono. É o que a gente dá o nome de síndrome do sono insuficiente. E a gente sabe que quando nós somos privados de sono, consequências acontecem de imediato e a longo prazo, né? De imediato, você não dormiu bem, você fica com sono no dia seguinte. Então, existe uma sonolência excessiva no dia seguinte, existem alterações de humor. Aquela pessoa que não dorme bem, ela tem uma maior tendência a irritabilidade, mau humor, né? Alteração de concentração, atenção, de reflexos, de reação a estímulos. A memória também pode ficar alterada, assim como a capacidade de argumentação lógica, dificuldade de raciocínio e, consequentemente, diminuição da qualidade de vida. Então, é exatamente isso, né, que a gente não quer. A gente não quer privação de sono, a gente quer que essas crianças e adolescentes durmam a quantidade de horas suficiente, e aí a gente vai pedir ajuda sempre, né, a essas mudanças comportamentais. Muitas vezes a gente tem que ter um acompanhamento com o psicólogo para ajudar nessa... Deixa eu descompartilhar aqui a tela, que aí eu vou passar a palavra para Alessandro, exatamente para eles nos ajudar, porque nós, enquanto profissionais de sono, a gente fala, olha, você precisa dormir mais, você precisa dormir mais cedo, você tem que desligar a tela, mas como, né, atingir, né, esses pais e essas crianças, né, para que o resultado seja, né, eficaz. Alessandro, por favor, quem entrou depois, eu falar mais uma vez, o Alessandro, ele é psicólogo, neuropsicólogo, doutor em ciências e palestrante e autor do livro Quando Somos um Só. Por favor, Alessandro, com a palavra. Queria primeiro agradecer imensamente o convite, a possibilidade de a gente estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema tão importante, tão contemporâneo, tão atual. Acho que não tem nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém que cuide de crianças e adolescentes hoje que não fique, de certa maneira, debruçado sobre essa temática, pensando o que a gente pode fazer. E a gente vai tentar pensar em alternativas, né, de como pode fazer, o que pode fazer, mas antes de responder essa questão, eu queria fazer uma pequena contextualização de aonde reside a nossa dificuldade, onde é que a gente tem dificuldade, por que é difícil para essa geração de pais, mães, cuidadores, lidar com o advento da tecnologia digital na vida dos nossos filhos. Por que é tão complicado? E a primeira resposta que eu teria a dar para isso é que nós somos adultos que não vivemos a nossa adolescência, ou mesmo a nossa infância, contemporâneos ao digital. Nós vivemos uma infância, uma adolescência analógica. Se nós formos lembrar, a internet chega para o nosso acesso, a gente já adulto, né? Eu já estava na universidade, então a gente não viveu essa experiência. Nossa experiência era colocar uma ficha de metal num orelhão para poder falar com alguém, era mandar uma carta, esperar 15 dias, a gente tinha toda uma relação com o tempo, com a vida, que era completamente diferente.
E essa galera que nasce, que são os nossos filhos e etc., eles já nascem contemporâneos ao digital. Então, essa é a primeira coisa que eu mais ouço de pais e mães. Eu não consigo resolver o problema do uso excessivo de tecnologias digitais por parte do meu filho. Sei que a tecnologia digital ela rouba experiências dele, ela atrapalha o sono, ele já não come direito. Eu ouço muito queixas relacionadas a isso, mas eu não consigo resolver porque eu não entendo. Eu não sei como isso funciona, eu não sei como operar estratégias diante de um cenário que para mim é tão novo, tão inédito. E essa é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Não é porque nós somos pais que vivemos a nossa experiência de infância e adolescência analógica que a gente não está preparado para ajudar os nossos filhos. A função de um pai, de uma mãe, é ajudar os filhos nos entraves, né? Que ele tem com o seu existir, com a sua vida. E esses meninos desse tempo têm esse tipo de entrave. O que eles precisam é de um norte, é de um farol, é de uma referência, é de um porto seguro, é de pais fortes, coloridos, vívidos, presentes, atuantes, que digam aqui sim, aqui não, até aqui pode, até aqui não pode, mesmo que ele não conheça de maneira pormenorizada os meandros do aparato tecnológico em si. Mas ele é adulto, ele é bem informado, ele sabe do que está em jogo aí, quais são os riscos, e está na hora, passou da hora, da gente assumir de maneira muito definitiva um papel mais diretivo, mais protetivo, de mais participação nessa esfera como estratégia protetiva. O segundo argumento é uma falácia de mercado que se criou, que é essa ideia que os nossos filhos são nativos digitais, ou seja, a ideia de que porque eles nasceram contemporâneos a isso, eles já são nativos. A ideia do nativo ela é perigosa porque ela quase que carrega subjacentemente um entendimento de que eles já estariam prontos, né? Os meninos de hoje já nascem com os mouses na mão, e isso é como se fosse assim, já nasce assim, então ele já está preparado. Não está. Vários estudos mostram que as crianças não sabem como resolver uma série de dilemas que são vividos no âmbito da internet. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que os nossos filhos, crianças e adolescentes, mesmo tendo eles nascido ao mesmo tempo da explosão do digital, não estão psiquicamente, comportamentalmente, emocionalmente, socialmente preparados para lidar com os desafios do digital. Eles têm que aprender. E os pais podem e devem ensinar a fazer um bom uso dessas tecnologias que vieram para ficar, que são um fato, que ajudam muito em muitos aspectos da nossa vida, mas que se forem usadas de maneira desavisada, de maneira pouco mediada, de maneira exagerada, elas tendem a potencializar os riscos e diminuir os benefícios. Então, constantemente eu ouço pais me procurando, dizendo, olha, o meu filho ele está viciado na tecnologia, ele não consegue se separar daquilo, para todo lugar que ele olha é para uma tela, a tela é o epicentro da sua existência e etc. E acho que a gente precisa relativizar. Existem hoje vários serviços de saúde que atendem pessoas que realmente entraram em sofrimento, em um uso exagerado, adoecido de tecnologias digitais, mas essas pessoas não figuram como a maioria das crianças e adolescentes. A boa parte, ou a maioria das crianças e adolescentes que usam tela não estão efetivamente doentes. Mas eles estão respondendo a uma demanda que lhes é oferecida, ou seja, que é criada. Existe uma indústria potente, existe uma indústria de muito dinheiro, que está com tecnologias de ponta, que tem muito conhecimento científico e que cria designs nas tecnologias digitais, nas telas, especialmente pensados para que nós, adultos, crianças, adolescentes, fiquemos ali sem conseguir dar conta de sair. A gente vai abrindo uma coisa e outra, a gente já não lembra efetivamente o motivo que nos trouxe para começar a acessar, e quando a gente vê, a gente já está, aquilo já virou quase que uma experiência orgânica que a gente já não consegue separar onde estou eu e onde estão aquelas questões que estamos ali acessando. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles são vitimados, vamos chamar assim, por essa grande armadilha, de maneira muito mais sobredestacada do que nós adultos, porque um cérebro em formação, ele tem menos recursos de antever consequências, desdobrar consequências,
inibir certos comportamentos, retardar gratificação, esperar que a coisa boa não aconteça naquele momento. Então, isso para o adolescente, para a criança, é muito mais difícil do que é para um adulto. Então, quando a gente junta essa potente indústria com essa característica de desenvolvimento da criança e do adolescente, isso é um casamento perigoso, que faz com que, para os adolescentes e para as crianças, a saída das telas seja mais difícil. E aí cabe, indiscutivelmente, em definitivo, a ação adulta, protetiva, através de uma negociação muito clara, através de regras muito explícitas, através da criação, e aí eu já estou começando a responder, a criação de uma rotina clara para crianças e adolescentes. Um cérebro em desenvolvimento, ele adora uma rotina e ele não precisa gastar tanta energia para se adaptar e se adaptar e se adaptar diante do novo. Então, ter estabelecido uma rotina visível, explícita para essa criança, deixando claro que vai ter hora para brincar, ao ar livre, vai ter hora para estudar, vai ter hora para comer, para tomar banho, vai ter hora para acessar a tecnologia mediado por alguém, vai ter momento, ou seja, que ele vai ter um tempo para cada uma dessas coisas. Isso ajuda muito a criança a se acostumar com a realidade de que aquele tempo é finito. E também ela pode usar essa rotina explícita como uma instância de corregulação, né? No momento em que ela se desregula, porque ela tem que parar de ter aquele prazer para poder fazer uma coisa que não é tão agradável, a gente pode sempre ter essa colaboração para que a criança entenda que sempre vai acontecer desse jeito. E essas desregulações, elas acontecem muito comumente em crianças e adolescentes, seja por uma característica do próprio desenvolvimento do cérebro, mas também porque a tecnologia digital ela é um hiperestímulo. Então, o que os estudos mostram? É que a criança que usa muito telas, ela começa a condicionar o seu centro, né, de lidar aí com as gratificações, com o prazer, etc., com um estímulo, ele sobe a régua. E aí esses estímulos mais vulgares, advindos mais de lugares que não são propriamente do digital, eles começam a perder lugar, começam a perder interesse. Isso deixa a criança mais afeita àquele nível de estímulo e com muita dificuldade de acessar outras experiências. Então, a barra, né, o freio que a gente dá é também protetor de consequências não somente no presente, mas também no futuro. Dito isso, a gente precisa também se perguntar, antes de rotular e patologizar as condutas das crianças, o que eles estão buscando na tecnologia digital. E eu sempre digo isso. Há estudos que mostram, e a clínica comprova, quando você perguntar a uma criança o que é que ela está procurando numa tecnologia digital, em geral, ela vai ter 3 respostas que podem vir separadas, mas comumente vêm juntas. Ela ou busca informação, ou busca relação, ou busca diversão. E muito comumente as 3 coisas juntas. Essas 3 coisas que essas crianças buscam, elas precisam ser ofertadas a partir de outras fontes, não digitais. Ela precisa aprender a buscar diversão em coisas que não sejam digital, a buscar relações em lugares que não sejam através do digital, e em buscar informações em espaços, em lugares que também não sejam advindos do digital. Por quê? Porque esses são pilares estruturais da nossa cultura. E na tela, ela é rápido, ele é fácil, ele é no estalar de dedos, ele é quase orgânico e ele dá a ideia de que, diante do seu menor desejo, da sua menor intenção, rapidamente é uma satisfação que se acopla, que se cola a você. E crianças e adolescentes que crescem nessa lógica de sempre estar sendo automaticamente entre aquilo que se imagina e aquilo que se realiza, sem nenhuma ânsia, sem nenhum vazio, sem nenhum espaço, nós sabemos, nós psicólogos, que isso psicologicamente é ruim, porque a criança ela vai se desacostumando a lidar com esse espaço vazio que, em geral, tem que existir entre aquilo que se imagina, que se deseja, que se quer, e aquilo que se realiza. Para quê? Para que se possa ter imaginação e etc, etc. Tanto assim que há um estudo recente feito com várias plataformas, né? Só a imagem, o texto, vídeos, etc., para tentar entender qual é aquele que mais favorece a aprendizagem, e o livro físico ilustrado é o melhor recurso para desenvolver a criança, porque ali reside, uma das conclusões do estudo é que ali reside uma maior chance de criatividade.
porque uma parte está estabelecida, ou seja, tem estímulo suficiente para capturar a criança, não é um overload, uma sobrecarga de estímulo, como outras plataformas existem, não é um subestímulo a ponto de não fisgá-los, mas fisga na medida certa e abre um espaço de vazio para que se invente outras histórias, para que se crie conexões, para que se crie outras possibilidades, e aí a inteligência e a criatividade são adequadamente desenvolvidas. Então, dito de outra maneira, neste caso, para desenvolvimento de criança e adolescente, o livro físico ele é melhor do que outros caminhos. Então, a gente precisa começar, enquanto pais, a garantir boas informações, bons livros, né? Bons estímulos, boas narrativas, boas conversas, uma qualidade de diversão. Estamos falando de pais, mas também enquanto política pública. O Estado precisa garantir os seus espaços públicos para que crianças possam ir à praça, à rua, à praia, com segurança, com direito, com acesso a transporte, de maneira, quando não gratuita, a preços acessíveis, para que a gente possa garantir que ela tenha um espaço de lazer, de diversão, que não seja apenas no digital. Ela tem que ter uma condição de estar bem alimentada, de ter segurança para poder viver essas experiências. Ela tem que ter acesso à informação pública, de qualidade, bacana, para que se possa acessar sem ser pela via digital. E ela precisa ter espaços de convivência com pares, sem ser na via digital. Então, dito de outra maneira, é importante, uma das grandes estratégias que a gente tem é lutar por direitos essenciais de crianças e adolescentes, para que eles possam ter acesso à informação, diversão e relação de maneira segura, efetiva, qualificada, sem ser pelas telas. Por que, Alessandro? Porque pelas telas é pior? Sim, porque pelas telas é pior, está provado. Então, a qualidade da informação que se busca nas telas, em geral, ela tem suas dificuldades, embora o acesso, a velocidade, ela é muito benéfica, mas o filtro dessa informação é difícil, então tem que se ensinar essa criança e adolescente a ter esses filtros. A qualidade das relações, ela também não contempla o essencial para um desenvolvimento saudável de uma criança, e do ponto de vista da diversão, a mesma coisa. A criança precisa ir ao ar livre, precisa brincar em outros lugares, ela precisa subir em árvore, ela precisa viver outras experiências que não sejam aquelas que estão atravessadas pelo digital e pelas telas. Esse excesso de estímulo, né, que a tela promove, ela faz com que a criança viva desengajada das experiências, ou o adolescente, e muito engajado numa espécie de superlativização, superlativo da experiência. Então, eu preciso ser sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e eu não me acostumo a lidar com experiências que são menos potentes nessa sobrecarga de estímulo. Mas o que é importante que se diga é que, para um desenvolvimento saudável, o hipoestímulo ele é um risco muito grande. Então, estimular pouco as crianças e os adolescentes é um problema, mas o hiperestímulo ele também é complexo, ele também é problemático. O ideal é um estímulo suficiente, como eu disse, para engajar, para que a criança se engaje, e o resto permitir que a criança descubra, invente, reinvente, ressignifique. Essa é a maior contribuição que a infância tem para dar para o mundo. É daí que as grandes perguntas da ciência nasceram, é daí que as grandes invenções surgiram. Toda a grande invenção humana, ela é, em essência, uma invenção infantil, porque é nesta etapa da vida que a gente se arrisca a pensar, a imaginar, a desconstruir, a reconstruir. Então, toda essa live de hoje, essa fala que a gente tem hoje, de certa maneira, ela é infantil, porque ela se inventou alguma coisa nova, alguma maneira de fazer. Então, nós precisamos preservar essa condição na vida das crianças, para o bem das nossas crianças, para o bem dos nossos adolescentes e para o bem da nossa sociedade, porque é um benefício para todos priorizar a cultura da infância através de saúde, proteção, direitos, acesso, né, a uma série de serviços e de possibilidades que facultassem aos nossos meninos e meninas uma chance muito melhor e muito mais plural do que aquelas que estão no digital. Bom, dito isso, tem um outro risco que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: quando a criança usa excessivamente as telas, ela fica aprisionada a um negócio chamado algoritmo, que é o seguinte: ele vai lendo o seu padrão de acessos, de comportamento, de horário, de sites, de lugares, de temas, etc. E ele começa a desenhar uma oferta de conteúdos para você.
E isso faz com que você se sinta like a boss, assim, você está sempre sendo atendido. Mas, por outro lado, para crianças e adolescentes, isso é um risco muito grande, porque ele retira da criança e do adolescente a diversidade e o contraditório. Eles começam a ficar sempre ouvindo e consumindo mais do mesmo. Há um empobrecimento de repertório, há um empobrecimento de estímulo. Isso se não for adequadamente mediado por alguém mais experiente que uma criança para poder ajudar a fazer um bom uso, tá? Mas comumente, quando a criança ela acessa sozinha, ela vai ficar à mercê do algoritmo e ela vai perder a possibilidade do contraditório. O que é o contraditório? É ver, saber sobre uma coisa diametralmente oposta ao que ela imagina, ouvir uma opinião diferente, ver uma outra forma de fazer a mesma coisa, ou seja, é sacudir as verdades para desequilibrar a criança, promovendo a aprendizagem, né? Nenhum sujeito humano em equilíbrio, ele tem possibilidade de aprender. Aprender significa desequilibrar-se, né? Significa uma ação dinâmica no existir. Então, ela precisa do contraditório para que ela aprenda. Da mesma maneira, a diversidade, ela vai sempre ver coisas que são voltadas para o tipo de classe social que ela está, o tipo de interesse que ela tem, o tipo de segmento, o tipo de... vai cada vez mais afunilando para você ficar ali naquela bolinha protetora, mas absolutamente perniciosa, que é ficar ouvindo e consumindo mais do mesmo. Então, é muito importante mediar o uso dessas crianças, pais e mães que estão nos ouvindo, e ajudá-los a se livrarem dessa armadilha do algoritmo, porque isso é ruim para todo mundo, isso é ruim para mim, para vocês, mas é especialmente ruim para um cérebro, para uma subjetividade, para um afeto que está em formação, que está em desenvolvimento. Tá? Então, isso é uma situação pouco falada, né? Não sei se vocês já ouviram falar muito disso, mas para mim, como psicólogo, uma situação extremamente grave, porque a gente eu vou ouvindo relatos de crianças que simplesmente não sabem como pensar de uma outra maneira, e vai criando uma inflexibilidade, né? Por falta de treino, por falta de exposição, por falta de vivência, e a criança vai começando a perder a capacidade mesmo de ver as coisas sobre outro ângulo, de imaginar que existem outras realidades, de supor, né? Isso na escola, por exemplo, se vê muito comumente, os professores se queixam muito, né, dessa dificuldade que se tem hoje de abstrair, de ver as coisas sobre outras perspectivas, de relativizar conceitos, né, de não reproduzir automaticamente verdades que lhes são entregues prontas. Então, é comum a gente ver esse tipo de temática. E isso, como eu disse, é perigoso, suave, vai ali naquela linha tênue entre ser um perigo imenso e ser uma coisa mais leve, mas, no meu ponto de vista, é um perigo que merece toda a nossa atenção, todo o nosso foco, todo o nosso enfrentamento. Além disso, há um outro perigo, saiu um estudo interessante perguntando, né, mapeando com adolescentes, quem são os modelos de comportamento social deles, né? Então, assim, as primeiras grandes referências de muitos adolescentes do nosso país são os YouTubers, né? E depois vem os pares, e depois aí vem pais e professores. Quer dizer, a gente começa a ver que há uma narrativa sendo construída diretamente para os nossos filhos e que são consumidos, e que eu não sei se são propriamente as narrativas que nós gostaríamos de construir. Quer dizer, são modelos de comportamento, são modelos de funcionamento social, são valores que são ali implicitamente sendo sedimentados na formação dos nossos meninos e meninas, sem que a gente consiga fazer uma certa mediação disso. Então, é muito importante acessar em conjunto, é muito importante estar perto dos nossos filhos para conseguir relativizar isso. E eu sempre digo, é importante que a gente construa outras narrativas para essa juventude, para essa adolescência e para essas infâncias, né? É fundamental que a gente entregue outras referências, né? Quando eu falei dos livros, né? Bons livros, boas obras de arte, boas músicas, coisas que sejam interessantes deles conhecerem também. Eu não estou aqui desmerecendo aquela parte, mas, além disso, existe isso. Então, acho que é função de um pai e de uma mãe hoje a formação estética de um filho, né? Ou seja, é como a estética nos ajuda a pensar a realidade, a refletir sobre paradigmas, a reconstruir ideias, a refigurar modelos de comportamento social, porque existem narrativas bem pensadas, bem estruturadas,
que estão sendo agora, neste momento, pensadas para capturar a atenção dos nossos filhos e que seguramente contribuem pouco para o seu desenvolvimento. Há outras incríveis, há muitas coisas boas na internet, há coisas inimagináveis. O Caetano diz isso, né, dos Anjos Tronchos, assim, há coisas como jamais alguém sonhou. Agora, para chegar nessas coisas, o caminho, a labuta, é mais difícil. Quer dizer, o caminho mais fácil do digital é o caminho da reprodução de mais do mesmo, é o caminho mais raso, é o caminho da inflação da imagem, né? Onde a imagem vale muito mais do que 1000 palavras, é o caminho do óbvio, da repetição. Para chegar nessas outras coisas, tem que ter jogo de cintura, tem que ter uma certa sabedoria, tem que ter experiência de vida para saber como pesquisar, como filtrar, de onde vem, o que é bom, o que não é, e fazer essa peneira. Quem é que vai ajudar esses meninos e meninas a fazer isso? Nós, adultos, pais, professores, né? A educação digital tem que ser uma lógica. Há uma nova cartografia, indiscutivelmente, de comportamentos, de desejos, de interesse, que está aí em voga, mas nós vamos precisar nos empoderar disso para poder construir outras perspectivas para essa meninada, né? Para que eles possam ter acesso a outras perspectivas que não sejam essas que eu estou falando. Então, esses modelos de comportamento social é outra coisa que me preocupa muito, né? Eu tenho visto muito adolescentes se incorporarem essa linguagem da internet, como lacrar, sambar na cara, diminuir, quer dizer, essa coisa sempre meritocrática de um sujeito que vence às custas da diminuição do outro. Isso é um discurso que tem que ser legitimado muito comumente na seara dos adolescentes, e que esse é um discurso advindo do digital, né? É um discurso do digital onde é uma areia movediça e cada um vai tentando ali achar o seu espaço ao sol desesperadamente, gritando, rebolando, fazendo o possível for para chamar a atenção e mais atenção e mais atenção, e a gente vê essa juventude de hoje, de certa maneira, reproduzindo isso e perdendo outras referências, né? Perdendo outros espaços de referência, de pensamento, de norte. Então, eu acho perigoso isso e acho que é mais um dos enfrentamentos que a gente precisa fazer. E aí, eu acho que uma coisa que é importantíssimo, né, para a gente pensar bom, dito isso, Alessandro, é difícil, é complicado, a gente sabe que isso é super complexo, a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, vamos enfrentar, mas como que a gente vai enfrentar isso? O que a gente pode fazer? E na psicologia, em geral, a gente escapa um pouco das dicas, porque a gente sabe que aquilo que se aplica a Chico nem sempre serve para Francisco, e nem a gente faz uma coisa com um filho, nem sempre vai para o outro. Então, as dicas que eu vou dar aqui, elas são menos singulares, elas são mais universais, talvez até particulares, mas é importante que cada família que esteja nos ouvindo, ou cada profissional que está nos ouvindo, pense em como singularizar isso para a realidade daquele sujeito, daquela criança. Fazer essa transposição faz com que essas dicas façam sentido, cheguem, alcancem aquele menino, aquela menina, não de uma maneira verticalizada, mas de uma maneira mais possível dele incorporar no seu próprio repertório, na sua própria subjetividade, outras possibilidades de existir e funcionar. O primeiro deles, e aí eu acho que quanto a isso não tenho que conversar, é a limitação do tempo de uso. Há um sem número de estudos que comprovam que o uso excessivo de tecnologia digital para crianças e adolescentes sem formação de cérebros, subjetividade e afeto sem formação, como eu falei, é danoso. Então, não tem o que discutir, tem que limitar. Então, crianças muito pequenas, o ideal é que não tenham acesso, tenham pouquíssimo acesso. Crianças um pouquinho maior, ali de 30 a 60 minutos como máximo, e depois, no máximo, de 120. E ainda assim, no máximo do máximo do máximo. Mas o IBGE faz um estudo que mostra que o brasileiro usa muito mais do que isso nessas faixas etárias. Então, é preciso que a gente tenha coragem de discutir isso. Mas não adianta só você limitar o tempo. Você tem que limitar o tempo e se perguntar o que é que ele está ali buscando e dar outras chances de ele buscar isso em outro lugar. Porque se você apenas limita o tempo e ele não tem aonde buscar diversão, informação ou relação, complica muito mais a possibilidade de limitar o tempo. Então, limitar o tempo, sim, isso é um fato. Então, a primeira ação é limitar o tempo. E a segunda é começar a pensar uma vida não digital, uma vida analógica, uma vida que não seja pelo digital, onde a gente possa ofertar oportunidades, isso desde políticas públicas até o chão da nossa sala de casa, oportunidades para que as crianças tenham acesso
a outro tipo de vivência, outro tipo de experiência. Então, essas são duas saídas iniciais e fundamentais. Que se colam automaticamente a segunda, que é preciso que os pais façam uma mediação do uso de crianças e de adolescentes com a tecnologia. Mediar significa estar entre, né? Estar entre o sujeito e a tecnologia. O que é estar entre? Claro, enquanto se trata de uma criança pequena, esse estar entre é absoluto. Quando se trata de um adolescente, esse estar entre é mais relativo, porque se espera que ele já tenha tido uma série de experiências de desenvolvimento, de envolvimento cada vez menor com a sua participação direta enquanto adulto, para que ele consiga um pouco mais de autonomia, um pouco mais de capoeira, um pouco mais de jogo de cintura nos desafios que a vida digital vai impor a ele. Então, essa mediação significa estar junto, acessar junto, saber o que acessou, ensiná-los a ver quais são os sinais de perigo, de conteúdos que eles não devem ter acesso, criar controles, né, parentais ali, mas para além dos controles, criar um diálogo, uma conversa sobre o que significa, franquear a palavra para que eles possam falar sobre qualquer coisa que aconteça na internet com vocês, sem que vocês julguem, ameacem, tomem, castiguem. É fundamental que eles tenham esse veículo, porque se eles não puderem falar com vocês, eles vão precisar conversar com alguém. Então, quanto mais a gente puder oportunizar que coisas que para eles são estranhas ou que são perigosas possam ser discutidas, melhora as nossas chances de auxílio, né? Então, fazer uma mediação efetiva, diária, incansável, é algo que a gente não vai poder escapar. Cuidar do suporte em que ele usa essa tecnologia, ou seja, se ele usa no celular, ele é um suporte muito mais fluido. O celular hoje faz quase parte do nosso corpo, ele não se separa da gente, a gente dorme com ele, a gente acorda com ele, a gente vai ao restaurante, a gente vai ao banheiro, a gente toma banho, a gente mergulha no mar, a gente faz quase todas as coisas da nossa experiência humana com esse aparelhinho que virou uma espécie de extensão do nosso corpo. Essa lógica para a criança e para o adolescente, ele facilita muito o acesso impulsivo, sem filtro, sem mediação e etc. Então, pensem nos suportes. Será que uma criança que está aprendendo a usar o digital, ela deve ter celular? Na minha opinião, não. É melhor um outro suporte mais público, num local onde tem outras pessoas que ela possa acessar com alguém, para ela ir aprendendo, e só depois, quando ela tiver mais craque, conseguir fazer um uso menos perigoso e mais saudável, aí ela pode ter acesso a esses suportes que são mais fluidos e mais diretos, tá? Filtrar os conteúdos, isso é absolutamente fundamental. Então, a gente tem que dizer que, quando se trata de tecnologia digital, os benefícios para crianças e adolescentes são em menor peso do que os riscos. E um dos riscos, além de todos esses que eu citei, é ter acesso a conteúdos abusivos, lesivos, que possam trazer prejuízo para a criança e para o adolescente, sem que eles queiram, sem que eles necessariamente estejam procurando isso. Esses conteúdos caem no colo e, quando vê, a criança já teve acesso a uma questão para a qual, psiquicamente, ela não está preparada. E isso funciona como um atravessamento na sua subjetividade, que pode causar muitos prejuízos, severos problemas. Então, filtrar conteúdos é absolutamente fundamental, da maneira que for possível, mas de uma maneira efetiva. Tanto de uma maneira direta, como aqueles controles parentais, quanto de uma maneira indireta, que é ensinando a criança a perceber que podem existir ali coisas que não são muito adequadas, tá? Rechear, como eu já disse, a vida analógica de experiências bacanas, interessantes, o máximo possível, e acompanhar. O que é acompanhar, Alessandro? O que significaria acompanhar? Como é que eu acompanho a vida do meu filho? Em primeiro lugar, olhe para você. Se você é um pai ou uma mãe, ou um profissional, que está o tempo inteiro no celular, você almoça no celular, você janta no celular, você acorda, dorme, vai ao banheiro, toma banho, o celular, você assiste a um filme falando no celular, etc. É mais difícil para você convencer seu filho a não fazer o mesmo, porque isso entra naquele dilema: eu falo ou eu faço? E eu sempre digo, é melhor falar e fazer. Não adianta você ficar só falando e fazer o contrário, porque não vai funcionar. E não adianta você só fazer e não narrar nada e esperar que ele adivinhe tudo. Não. Fale e faça. Então, seja um exemplo para ele de um uso saudável e, ao mesmo tempo, crie narrativas sobre como ele deveria usar de maneira saudável. Então, é fundamental olhar para si mesmo antes da gente estar tentando fazer mudanças no outro. O segundo aspecto é se perguntar:
Quem oferece a tecnologia digital para os filhos, em geral, são os pais. Crianças e adolescentes não trabalham, não têm recursos financeiros, na sua maioria, pelo menos em tese, deveria ser assim, e, portanto, alguém comprou, alguém botou um chip, alguém acessou, alguém ofereceu, porque ele não vai ter acesso se não for assim. Então, é você pensar o momento em que seu filho está preparado para isso, não porque todo mundo tem ou faz, mas porque você acha que é o melhor, e que tipo de capacidade você tem de fazer o acompanhamento e a gestão disso. Então, antes de você tomar uma decisão, você também impulsiva, é importante você se perguntar, eu tenho condição de dar conta disso? Ele tem condição de dar conta disso? Nós temos condições de dar conta disso? E se temos, de que maneira? Qual é o acordo? E mesmo que eu ofereça, é importante que eu deixe claro, o acordo é esse, vai ser usado assim, dessa maneira, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui serve para isso aqui não serve para isso aqui vai ser usado assim, isso aqui não vai ser usado assim. Deixar isso claro e explícito quando você tomar essa decisão, tá? O outro aspecto, além de você olhar para si, fazer essa mediação e se perguntar, é você parar para pensar assim, dentro da vida do seu filho, por que será que esses espaços dedicados ao digital, eles estão ocupando um centro maior do que outras coisas? E aí isso toca naquela questão da vida analógica. Claro que tem a ver com o design, claro que tem a ver com o fato de ser um hiperestímulo, claro que tem a ver com tudo aquilo que eu falei. Mas é possível, sim, fazer uma mediação e começar a transpor elementos do digital para o analógico. Por exemplo, hoje eu estava conversando com a família, dei esse exemplo. Uma criança muito interessada em coisas fashion, algumas coisas assim, até acima do que seria para a sua idade, etc, etc, etc. E eu perguntei, bom, então por que vocês não pegam os desenhos os personagens desses games e fazem com ela uma sessão de desenho? Para ela desenhar os personagens do game, depois ela cobrir os personagens, depois ela pintar, depois ela recortar, colar num palito de churrasco, de espetinho, fazer um fantoche e criar um teatro, contando uma nova história sobre esses personagens. Ou seja, eu posso perfeitamente incorporar o interesse daqui e fazer um trabalho analógico, que vai trabalhar a criatividade, a invenção, a motricidade, o procedimento, primeiro eu desenho, depois eu cubro, depois eu pinto, depois eu corto, depois eu colo, depois que eu produzo tudo, aí eu brinco. Então, é um processo, né? Em que hoje isso é muito difícil para crianças. A gente não bate mais bolo, a gente não faz mais coisas por etapas. A criança entender que isso sai daqui, vai, chega até aqui, hoje é muito difícil, porque é tudo muito instantâneo, é tudo muito rápido, é tudo muito célere. Então, fazer esse tipo de coisa pode ajudar. Ou essa criança que está interessada, por que você não customiza com ela algumas roupas? Vai no armarinho, compra coisas para costurar, senta com ela, ensina a costurar, então vai trabalhar todas essas coisas que são do lado do mundo, mas na vida real, na vida analógica, vai ser interessante. Por que vocês não pegam um site, por exemplo, um canal no YouTube como o Manual do Mundo, que tem uma série de experiências e realiza as experiências em casa com eles, para eles verem que aquilo que estava lá no virtual acontece na vida real, o vulcão aparece, a tatuagem aparece, as experiências acontecem. Então, trazer, fazer essa transposição do digital. Não é demonizar o digital como se lá tivesse tudo ruim. Não, é coisas muito boas. Mas é sempre tentando trazer para o esteio analógico. A proporção entre analógico e digital na vida de uma criança tem que ser infinitamente mais analógico e uma pequena porção do digital, de onde podem se retirar ideias, conteúdos, etc., sem problema nenhum, tá certo? E última história de acompanhar é ir passando de fase no videogame, né? Quer dizer, não dá para... Eu estava numa rádio falando essa semana sobre isso, e uma pergunta foi assim, mas eu tenho que deixar mesmo ele acessar, porque isso está na vida, ele tem que aprender. Verdade e não é verdade. Que ele tem que aprender é fato. Deixar ele usar para aprender não é uma boa ideia. Por exemplo, antes de uma pessoa tirar uma carteira de motorista, ela precisa engatinhar, ela precisa dar os seus primeiros passos, fazer uma marcha insegura, fazer uma marcha segura, começar a correr, poder atravessar uma rua, andar na calçada, pegar um transporte público. Depois disso, ela vai fazer todo um processo para virar um motorista. Ou seja, é uma série de competências outras anteriores que vai conformando as mais complexas. Então, é assim que as coisas precisam acontecer. Então, você precisa acompanhar e vendo que sinais seu filho está dando para lhe dizer que ele já pode passar de fase, que ele já pode ter um pouco mais de autonomia, que ele já pode um pouco mais. O melhor manual que nós temos para criar os nossos filhos são os nossos próprios filhos.
E por que que ele é o melhor? Porque ele é o único. Ele é o único verdadeiramente que a gente pode acreditar. E o resto, tudo isso que eu estou falando, vai ter que ser ajustado para que você, na sua casa, com seu filho, com seu aluno, com quem você está tentando colaborar, vá fazendo isso da maneira que faça sentido para ele, né? Então, observar os filhos com muita atenção me parece uma saída boa para tudo. E não permitir, por último, para a gente encerrar, não permitir, sob nenhuma hipótese, que essas experiências roubem territórios essenciais do desenvolvimento. O brincar, o dormir, o comer, o ir ao banheiro, encontrar com pares, abraçar pessoas, ralar um joelho, entrar no mar. Essas coisas não podem ser preteridas pelo digital, porque por mais estímulo que o digital ofereça, ele não agrega, em termos de desenvolvimento, o que essas experiências agregam. Então, não dá para a gente trocar uma coisa pela outra. Então, é muito importante a gente perceber, quando o digital começa a roubar territórios, experiências, vivências cruciais do desenvolvimento, sinal vermelho, sinal de que já há um uso adoecido, sinal de que já não estamos ali no uso saudável e precisamos rapidamente, nesse sentido, já corrigir. Antes disso, nós podemos fazer umas prevenções, umas coisas para que não aconteça. Mas chegando nesse ponto, se você atesta que já estamos nesse ponto, é cair para dentro e intervir de maneira muito corajosa para reverter isso, porque isso efetivamente é danoso para a vida de qualquer criança e de qualquer adolescente. Acho que é isso. Vamos abrir para as perguntas. 50 Muito minutinhos. bom, Alessandro. Muito obrigada, né? Como sempre, né, fazendo a gente pensar cada vez mais, porque nesse mundo que a gente vive, que trabalha, né, de manhã, de tarde, de noite ainda, né, tem que trabalhar sem tempo, e tudo que você está falando, a gente tem que ter tempo, né, para estar com os nossos filhos, né, sentar à mesa, almoçar, jantar, compartilhar, ler um livro, né? É exatamente isso que eu acho que, né, é muito difícil para muitos hoje em dia. Mas nós que estamos aqui, nós, né, talvez tenhamos uma melhor possibilidade, uma melhor oportunidade, né, de fazer isso, né? Porque a gente pode ter algumas escolhas. Não vou trabalhar até tarde, não vou fazer. Outras pessoas não, né? Tem obrigação, né, de horários, então não consigam, talvez, por, né, impossibilidade do momento de vida. Mas a gente sabendo sempre que quando puder fazer melhor, vamos tentar, né? E essa troca é muito importante, né? De estar junto, sentar, né? Em relação à rotina de sono, eu sempre comento exatamente isso, né? De noite, tirar essas telas e sentar junto, um joguinho de tabuleiro, conversar sobre o dia, né? Ter essa aproximação, perguntar como foi o seu dia, conversar, né? E depois ler, enfim, sempre é uma rotina mais calmante aqui. Tem algumas perguntas aqui. Uma eu acho que você já começou a falar, mas talvez você possa detalhar. Daniela Caldas, ela chegou a perguntar aqui qual o tempo diário saudável para crianças, né, de telas, ela não especificou a faixa etária. A gente sabe que final de semana acaba liberando um pouquinho mais. O que é que você acha disso? Se esse tempo limite para a semana, final de semana é igual, não é, né? E como que fazer essa negociação de final de semana? A Daniela Caldas está perguntando. Olha, Daniela, eu acho que, para te responder, eu vou pegar de empréstimo a sua fala, no sentido de dizer do tempo, né? Então, assim, eu acho que o tempo é um recurso que a gente não tem. Todos nós estamos apressados. Aliás, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim, dizia a música dos anos 80, né? A gente vive devendo e, ao mesmo tempo, meio cansado de tudo, de tantos estímulos. É difícil mesmo. Agora, quando a tecnologia ela serve como terceirização da função de um pai e de uma mãe, o sinal já é vermelho. Tá claro? E muitas vezes a gente usa a tecnologia como terceirização, ou seja, como eu não consigo dar conta, eu jogo ali a tecnologia para que ele fique quieto, calmo, em silêncio, e eu possa terminar de fazer alguma coisa. Isso precisa prestar atenção. Por quê? Porque, em geral, você não está com recurso para mediar. E isso acontece mais habitualmente com crianças menores. Então, nós temos duas variáveis de risco. Quanto menor a criança, pior o efeito. E quanto menos mediação, pior o efeito. Então, qual é a bomba relógio? As crianças menores, elas demandam mais. Quanto mais elas demandam, eu ofereço a tecnologia para silenciá-las.
não medio, porque em geral eu silencio porque estou fazendo outra coisa, e eu estou expondo essa criança a um risco dobrado. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente realmente não deve dar conta. A gente tem que pensar que ter filho precisa de tempo de qualidade e tempo de quantidade. E é uma escolha. Mas daí a gente fazer essa terceirização. O que eu não estou querendo dizer, por exemplo, que não tenha problema depois que você está num restaurante, fez não sei quantas brincadeiras com a criança, e etc. E você coloca ali um filme, um pedaço de uma série para a criança assistir, enquanto vocês estão conversando sobre um outro tema por 30 minutinhos, eu acho que isso é uma grande questão. Em geral, não é, depende de cada criança, mas em geral não é. Agora, quando isso é uma rotina, quando isso é sempre assim, quando essa é sempre a saída, quando não é uma excepcionalidade, mas é uma regra, eu acho bastante perigoso. Em relação a tempo, eu diria até 36 meses, o quanto você puder evitar, melhor. Tá? E, em geral, opte por coisas mais passivas do que ativas. Ou seja, você sentar com seu filho para assistir uma música, um clipe da palavra cantada, não acho que isso vai fazer grandes prejuízos para ninguém. Você e seu filho depois canta a música, brinca e tal, faz sentido, cantam juntos em outros lugares e assiste o clipe, ok. Agora, tudo que é mais ativo, ele começa a criar uma demanda de que a sua ação gera um resultado imediato. E isso, para crianças pequenas, ele é muito, ele deixa a criança muito aderida a esse processo. Então, com crianças pequenas, eu evitaria o máximo possível, até 36 meses, e o mais imediato possível quando for acontecer, e preferencialmente coisas mais passivas e menos ativas. Aí depois a gente vai para uma outra etapa, as crianças um pouco mais velhas ali, entre o terceiro ano de vida e o sexto, aí você pode pensar em algum tempo, ali em torno de 30 minutos, que você possa fazer na rotina, sempre mediado, sempre com suporte, sempre você estando ali, fazendo sentido para o seu contexto familiar e etc. Aí do sexto ano em diante, ali até os 10 anos de vida, aí a gente tem, pode ser um pouco mais de tempo, mas igualmente mediado e etc, etc. E aí depois dos 10 em diante, o que se espera é que a criança já tenha mais recursos, já possa usar de maneira um pouco mais autônoma, não quer dizer sem mediação, e aí esse tempo vai aumentando, aí de repente para 1 hora, e aí na adolescência pode chegar ali ao máximo de 2. Mas eu, pessoalmente, acho que 2 horas por dia na vida que esses adolescentes têm hoje, que é uma vida, os adolescentes de classe média, né, que tem grana, eles vivem uma vida de workaholic, né? Eles trabalham 12 horas por dia. Então, assim, achar 2 horas a mais nisso, normalmente vai roubar o horário do esporte, vai roubar o horário de estar com as pessoas, etc. Mas não dá para tirar, porque é a maneira que eles se encontram, a maneira que eles se falam, é a maneira que eles também usam esses recursos para esse fim. Então, tem que ter bom senso para poder saber como é que aquilo funciona. Mas nada, Daniela, né? Não? Daniela. Nada pode superar, nenhum conhecimento científico pode superar o nosso bom senso como pais e como mães. Você tem que ver o que funciona para o seu filho. Porque às vezes 1 hora para ele é muito, ele se desorganiza, ele não consegue fazer outras coisas, ou às vezes ele dá conta de um pouco mais. Então, você tem que ir ajustando para a sua realidade, para aquilo que é verdade para você, para aquilo que faz sentido, dentro de um parâmetro que não seja um perigo para ele. Então, o nosso papel aqui, o meu e o seu, é informar essas pessoas parâmetros, né? Que a gente tira da ciência. Dentro desses parâmetros, aí cada pessoa vai ter que achar como esses parâmetros se traduzem na rotina de sua casa, né? Então, seja na questão da higiene do sono, seja na questão do uso das telas. Então, é preciso ter esse cuidado para não virar uma verdade absoluta e você terminar ficando refém de coisas que não fazem sentido e que terminam não se aplicando por não expressar a realidade de cada contexto. Alessandro, em relação a esses aplicativos que nos mostram o tempo de uso e em cada aplicativo, vale a pena na negociação com essa criança mostrar, conversar, sentar junto? O que é que você acha sobre esses aplicativos? Acho ótimo e acho super. A criança precisa de uma materialidade da realidade. Então, olha, vamos ver aqui. Olha, você ficou tanto tempo nisso, o acordado era que você ficasse nisso e não nisso. O que a gente pode fazer para mudar isso aqui? Ó? Vamos imprimir isso aqui, vamos ver como é que tá. Vamos rediscutir essa meta, vamos tentar baixar isso e tal. Acho super interessante. Fazer a criança participar do seu processo é ensinar autorregulação. Eu sou um agente de corregulação que vou ensinando a criança a fazer esse funcionamento. Ninguém aprende isso sozinho, precisa de um outro para ensinar e esse outro somos nós. Então, eu acho super útil e super válido.
É a mesma coisa que eu falo sempre em relação ao sono, que nenhuma criança aprende a dormir sozinha. Nós precisamos ensinar, né, como dormir, a rotina, a higiene. Eu acho que vale para muitas coisas, né, com os nossos filhos. A gente sabe que tem alguns aplicativos. O Instagram, por exemplo, eu acho que é a partir de 13 anos, né, que é permitido mesmo, né? E aí muitos têm antes disso. E aí tem uma pergunta aqui da Cristiane. Eu já ouvi a sua fala, nós que já ouvimos, né, que a internet tem seu lado bom e tem o seu lado ruim, tudo, né, em equilíbrio, mas assim, ela acabou perguntando aqui se existe alguma rede, né, Instagram, TikTok, alguma coisa que você identifique como seja mais maléfica para o adolescente. Olha, não, que eu identifico como mais maléfica, não. Eu acho que as redes sociais, elas têm que ser usadas com muita cautela. Aliás, tem um documentário na Netflix muito interessante, né, sobre a questão das redes, que eu sugiro que quem está nos ouvindo possa assistir. Quando a própria plataforma diz, ó, menos do que a cidade eu acho perigoso, eu acho que a gente tem que escutar, né, porque o interesse dessas pessoas é quanto mais gente esteja lá, melhor. Então, eu acho que antes disso, com muita cautela, se for, tem que ser um perfil em conjunto, e tem que se perguntar muito assim, né, por quê? Eu acho que falta isso, sabe? Para quê? O que que isso agrega? Né? Meu filho, essa semana me pediu que queria ter um. Eu falei, mas para quê? Para quê? Vai servir para quê? Ele mesmo foi se perguntando, fazendo várias perguntas, botando ele no aperto. Chegou uma hora e falou, não quero não. Ele desistiu. Porque ele viu que era simplesmente uma necessidade de conformidade, de estar conforme um grupo, mas ele não tinha propriamente um projeto para estar ali. É diferente de alguém que tem um projeto e que eu posso apoiar com cuidado, né? Por exemplo, eu que coordeno aí um grupo, né? A gente montou um grupo de autores e tal, tem autores mirins, e que os pais administram perfis de escritores mirins. Ok, tem um projeto, o cara escreve livro, publica livro, o pai está lá administrando, faz um sentido publicar isso, né? Faz sentido que as pessoas vejam, faz sentido que de vez em quando ele esteja por ali falando sobre sua obra, faz um sentido, há um projeto, ele não está deixando de estudar, não está deixando de viver a vida de criança, ele está falando aquilo como algo que é importante para ele, é uma questão artística, ok, faz um sentido. Mas sempre se perguntar isso, entendeu? E eu acho que qualquer rede ela pode ser bacana ou problemática. Quanto mais rápido, quanto mais célere, quanto mais imagético, quanto mais difícil da gente sedimentar as experiências humanas, para o cérebro adolescente é mais difícil, porque essa tendência a impulso, né, a agir por impulso, sem desdobrar consequências, ela pode ficar mais sobredestacada. E aí é importante que a gente faça uma educação dessa juventude. Aquilo que acontece nas redes é muito difícil de sair. Se eu estou na minha escola e eu enfrento um colega, e eu discuto com ele e falo com ele coisas grosseiras, eu posso chegar no outro dia e pedir desculpa, e me retratar e etc. Isso vai ficar entre nós. Mas se eu faço isso na internet, isso ganha uma amplitude, isso ganha uma dimensão que mesmo que eu me retrate, eu não consigo apagar. E os adolescentes precisam aprender a lidar com essa dimensão da vida, porque não existia isso na minha adolescência nem na sua, mas existe na deles. E a vida de alguém pode ficar absolutamente marcada por um impulso, por um clique, né? Como o Caetano diz, há posts views que podem matar e podem trazer consequências muito graves na vida de alguém. Então, é preciso educar essa juventude, essa adolescência, sobre a responsabilidade que é usar esse instrumento, que pode ser muito destrutivo, muito comprometedor para a vida de alguém. Eu acho que essa é uma fala, um texto que a gente não tem muito por hábito com os nossos filhos, e é importante que a gente tenha, para que eles pensem bem no que eles vão clicar, no que eles vão postar, para quem eles vão mandar fotos, etc. Porque uma vez que isso se espalhe, para não dizer impossível, é muito difícil a gente recuperar. E essa necessidade do imediatismo, né? De você mandar uma mensagem e tem que responder, e se não respondeu, acabou o mundo, porque assim você não está né? Não estão prestando atenção em você. Para o adolescente, com certeza isso, né? Deve ser bem pior, né? Você E toca no ponto central. É ruim para todos nós. Quando nós mandamos nossa mensagem, que os 2 tracinhos azuis aparecem, que ninguém responde, a gente acha que a gente não é amado. Só que nós somos adultos, temos mais recurso, né, frontal para dar conta disso. Um adolescente é um pouco mais custoso. Então, realmente, para ele, isso pode ganhar dimensões, repercussões, reverberações bem mais intensas. em relação a essas conformidades que você falou, né?
como é que a gente aborda isso? Porque nessa fase, né, de pré-adolescência, adolescência, como você disse, eles querem estar iguais aos outros. Então, assim, eu durmo tarde, não, eu dormi mais tarde, e fica essa negociação de quem dormiu mais tarde, ou quanto tempo eu fiquei no jogo. Como é que a gente consegue, né, administrar isso e conseguir convencer os nossos filhos de que eles não precisam estar em conformidade com os outros, que eles podem ser diferentes e que não há problemas nisso? Em primeiro lugar, a contra-hegemonia é sempre inglória. Então, os pais que estão nos ouvindo têm que entender que nosso papel é um pouco inglório mesmo. Ser contra a hegemonia, ou seja, e contra o que é hegemônico, o que está estabelecido. Todo mundo usa celular, mas o meu não vai usar. Todo mundo dorme meia-noite e acorda às 6, mas o meu vai dormir às 9. Todo mundo usa 6 horas de recurso digital, o meu vai usar 1. Quer dizer, toda vez que eu for na contramão do que está mais ou menos estabelecido, haverá um sofrimento. Não tem como escapar. E eu acho que estar conforme não quer dizer ser igual. São coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho como convencer uma pessoa de 12 anos, 13, que ele não deve estar conforme o seu grupo, porque isso é difícil. Há uma necessidade de identidade se reconhecer nos pares. Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que porque uma amiga minha resolveu fazer a dieta da lua e que ela só faz uma refeição por dia, que eu também tenho que fazer o mesmo com o meu corpo. Porque isso é comprovadamente uma coisa ruim. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é começar a mostrar para os filhos que não é tudo que os colegas fazem que é legal para eles. Isso não quer dizer que ele não tenha que fazer parte daquele grupo. Essa relativização, essa pulguinha atrás da orelha, ela é muito útil na gestão dos adolescentes. Ou seja, ao invés de estabelecer e dizer, não admito isso, não quero isso, não posso, é dizer, mas será mesmo que faz bem para alguém durante 24 horas só beber água e não comer nada? Será que faz mesmo bem a alguém comer só maçã? Sei lá, estou inventando aqui umas coisas, essas coisas. Ou apertar o pescoço até ficar roxo. Será que isso é mesmo uma coisa interessante, meu filho? Você acha que isso é legal? O que você pensa sobre começar a incitar nele a percepção, porque aí ele vai pegar todo o repertório que você formou, né? Durante esses 12, 13 anos, e ele vai começar a pôr em marcha. E aí você vai ajudando ele a relativizar coisas. Não, isso aqui sim para mim, isso aqui não. Eu gosto dessa pessoa, mas até aqui eu vou. E ele vai aprendendo a achar o seu lugar no mundo. A adolescência ele testa a realidade como num ringue, sabe? Para achar o seu espaço no mundo. Então, a gente pode ajudar eles a achar o espaço no mundo, estando em dia com a sua história, com a sua verdade, com a sua biografia, sem precisar, para estar conforme, mimetizar o comportamento do outro na sua própria experiência, entendeu? Fácil não é, mas temos que tentar. Difícil, né? Mas assim, ainda bem que temos, né? Podemos pensar juntos e levantar sugestões, ideias para que a gente acabe, né, tentando melhorar cada vez mais. É, Alessandro, eu queria agradecer você mais uma vez pela oportunidade, né, por participar da nossa Semana do Sono 2023, com esse tema assim bastante interessante. Eu acho que foi bem proveitoso. A gente já está aqui alguns minutinhos, então eu vou passar para você para fazer suas considerações finais, agradecer a presença de todos e, por favor. Bom, as minhas considerações finais é agradecer a você, a Liga Baiana do Sono, pelo convite e pela iniciativa, né? De fazer uma Semana do Sono, de trazer esse tema, de divulgar com as pessoas. Acho riquíssimo o trabalho que vocês fazem e agradecer de vocês terem me dado a honra e a possibilidade de estar aqui conversando com essas pessoas e com muitas outras que vão acessar depois, né? Porque a gente sabe que isso vai reverberar. E dizer assim, ó, a tarefa não é fácil, não temos respostas prontas, fujam das verdades absolutas, fujam da sedação da angústia, fujam das respostas fáceis. É difícil, é complicado, a gente não tem certezas, mas quanto mais a gente tiver crítica sobre a realidade e coragem para lidar com esses desafios, as nossas chances aumentam de fazer uma relação, de construir uma relação com essa juventude, com essa adolescência, com essa infância de hoje, que seja verdadeira para os desafios de hoje. Isso é que eu acho que não dá para a gente querer criar esses meninos como nós fomos criados, também não dá para a gente negligenciar que o contexto é outro. Mas a gente tem que achar essa justa medida e que efetivamente ninguém sabe qual é.
Então, que a gente possa se encontrar, falar mais, conversar sobre os nossos dilemas, porque seguramente a gente partilha experiências que vão nos ajudando a criar norte e aí, quem sabe, dar a eles régua e compasso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez a todos pela presença. A gente vai encerrar a sala e aí a gente encerra para todo mundo, né? Então, tchau, boa noite.